Ó filho de Prita, neste mundo há dois tipos de seres criados. Um se chama o divino e o outro demoníaco. Eu já lhe expliquei amplamente as qualidades divinas. Agora ouça de mim sobre as demoníacas. Dobhuta sargo lokesmin daiva asura evacha daivo vistarasha prokta Hasuram Partame Shrinu. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 16, verso 6. O Senhor Krishna, tendo assegurado a Arjuna que este nascera com qualidades divinas, descreve agora o caminho demoníaco. Está falando de nós, Bímola. Pelo menos eu nasci demônio de pai e mãe, né? No Ocidente é terrível. Mas nasce gente boa em todos os lugares e nasce pessoas demoníacas em todos os lugares. Em todos os lugares do universo, em todos os planetas. É porque dentro do universo tem cadeias de primeira classe, cadeias de segunda classe e cadeias de terceira classe. E nas cadeias só tem inocente, né? Como dizem. Então, todo mundo no universo é inocente, né? Só tem inocente, só que não, né? As entidades vivas condicionadas se dividem em duas classes neste mundo. Aqueles que nascem com qualidades divinas seguem uma vida ao sintoma. Pelo sintoma você conhece quem é quem, né? Aqueles que nascem com qualidades divinas seguem uma vida regulada. Então, se a pessoa não segue uma vida regulada, você já viu, né? Já viu o sintoma aí. Já viu o sintoma. Isto é, eles se atêm às injunções das escrituras e às autoridades. A pessoa é mais ou menos, né, Bímola? Tem também tem três tipos de pessoas: as pessoas completamente ignorantes, as pessoas mais ou menos, as pessoas no modo da bondade. Tem muitos detalhes, não vou nem entrar nesses detalhes porque tem muitos detalhes. As pessoas que estão indo, as pessoas que estão caindo, as pessoas que estão subindo. Nossa, tem muitos tipos, né? Por isso que existem 8.400.000 espécies diferentes. A pessoa deve executar seus deveres à luz da escritura autorizada, não é qualquer escritura. Tem que ser as escrituras autorizadas se quiser se dar bem, se quiser fazer a coisa certa, se quiser viver sem dúvidas. Então as escrituras autorizadas são as escrituras védicas, ou escrituras que seguem a versão védica. Quando Deus fez a criação material, Ele fez o manual do mundo. Assim como cada carro, cada produto tem o seu manual, quando Krishna criou os universos, os incontáveis universos, Ele criou o manual do universo, que se chama Vedas. Os Vedas, as escrituras védicas, o conhecimento védico. Esta mentalidade se chama divina. Vou ler de novo aqui porque perdeu até o sentido. A pessoa deve executar seus deveres à luz da escritura autorizada, as escrituras védicas. Esta mentalidade se chama divina. A pessoa que não segue os princípios regulativos como são formulados nas escrituras védicas e que age de acordo com seus caprichos, chama-se demoníaca ou assúrica. Não há outro critério. Essa aqui é uma máxima, Bímola. A pessoa que age de acordo com seus caprichos chama-se demoníaca ou assura. Eu acho que deve ser feito assim. Eu acho que isso é bom. Eu acho que... Eu sinto... Entrou o sentimentalismo, ferrou de vez. Está completamente desorientado, desorientada. É porque cada um acha uma coisa, né?
Eu acho, você acha, eles acham, nós achamos, todo mundo acha, mas o que Deus acha? Isso é que importa, porque Ele é o manda-chuva. Krishna é o manda-chuva. Não há outro critério além da obediência aos princípios regulativos das Escrituras. Na literatura védica, menciona-se que tanto os semideuses como os demônios nascem do mesmo progenitor. A única diferença é que uma classe obedece às injunções védicas e a outra não. Todos são filhos de Deus, Krishna. Krishna é o pai de todos. Só que tem um detalhe, tem filhos bons e filhos maus, né? Devotos e não devotos, santos e demônios. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Nem limpeza, nem comportamento correto, nem verdade se encontram neles, aos sintomas. Em toda a sociedade humana civilizada existe algum conjunto de regras e regulações escriturais que são seguidas desde o princípio, especialmente entre os arianos, aqueles que adotam a civilização védica e que são conhecidos como os povos civilizados mais avançados. Entende-se que aqueles que não seguem as injunções escriturais são demônios. Vou printar essa máxima aqui. Portanto, aqui se afirma que... Não, lê de novo, tá bom, Bímola. Aqueles que não seguem as injunções escriturais são demônios. Portanto, aqui se afirma que os demônios não conhecem as regras escriturais, nem têm nenhuma inclinação para segui-las. A maioria deles não as conhece, e mesmo se algum deles as conhecem, não tem a tendência para segui-las. Eles não têm fé, nem têm desejos de agir segundo as injunções védicas. Os demônios não são limpos, tanto externa como internamente. A pessoa deve sempre ter o cuidado e manter o seu corpo limpo, banhando-se, escovando os dentes, trocando de roupas, etc. Quanto à limpeza interna, a pessoa deve sempre se lembrar dos santos nomes de Deus e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantando Hare Krishna, nós vamos limpando a mente e o coração. Porque nosso coração está mais sujo que pau de galinheiro. O coração e a mente, né? Então, se a pessoa canta Hare Krishna, ela vai limpando a mente e o coração. E os mestres dizem, os limpos de coração verão a Deus face a face, pessoalmente, cara a cara. Então, mas para acontecer isso, tem que limpar a mente e o coração. E nessa era de Kali, o único processo recomendado é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os demônios não gostam, nem seguem estas regras para a limpeza externa e interna. Outro dia eu vi acho que era doutor, né? Uma pessoa entendida no assunto falou, não se deve escovar os dentes é prejudicial. Então, as pessoas seguem esses loucos, né? E cada louco fala uma coisa, cada louco tem uma mania. Não é assim que fala? Como que é o ditado? Cada louco tem uma mania. De gênio de louco todo mundo tem um pouco. E aí vai, e as invenções não param. E aí, meu amigo, quem seguir, quem não seguir? Então, é melhor seguir os mestres autorizados, qualificados e competentes, porque eles estão fazendo a coisa certa, eles estão ensinando a coisa certa, e tudo está dando certo para eles, como sempre deu. Por quê? Porque seguem as escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Então,
Os demônios não gostam nem seguem todas estas regras para limpeza interna e externa. Quanto ao comportamento, existem muitas regras e regulações que guiam o comportamento humano, tais como o Manu Samhita, que é a lei da raça humana. Mesmo hoje em dia, aqueles que são hindus seguem o Manu Samhita. As leis de herança e outras legalidades derivam deste livro. Agora, no Manu Samhita, afirma-se claramente que não se deve dar liberdade a uma mulher. Isto não significa que as mulheres devam ser mantidas como escravas, mas elas são como crianças. Não se dá liberdade às crianças, mas isto não quer dizer que elas são mantidas como escravas. Acho que foi no programa passado, né, Bimala? No Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita. Acho que é o Bhagavatam. Nunca, é no Bhagavatam, que nós estamos lendo sobre isso também. Nunca se dá liberdade às mulheres. Nunca se dá. Uma mulher nunca deve ter uma posição de comando, né? Nunca. Por quê? Não se dá liberdade às crianças. E as mulheres são como crianças. Isso não quer dizer que elas são mantidas como escravas. Os demônios hoje em dia têm negligenciado tais injunções e pensam que se deve dar tanta liberdade às mulheres quanto se dá aos homens. Contudo, isso não melhorou a condição social do mundo. Na realidade, deve-se dar proteção a uma mulher em todos os estágios da vida. Ela deve ter a proteção do pai em sua adolescência, do marido em sua juventude e dos filhos crescidos em sua velhice. Como aconteceu com os Pandavas, como aconteceu nas histórias védicas, né? Todas elas. Sita ficou um pouquinho sem proteção, o demônio foi lá, enganou ela e raptou ela, né? Você vê, a mãe dos Pandavas, super qualificada, foram protegidas pelos seus filhos. A esposa dos 5 Pandavas também. Então, como os mestres dizem, as escrituras autorizadas dizem, as pessoas santas dizem, ela deve ser protegida em todos os estágios da vida. Ela deve ter a proteção do pai em sua adolescência. Ela deve ter a proteção do pai em sua adolescência, do marido em sua juventude e dos filhos crescidos em sua velhice. Este é o comportamento social correto de acordo com o Manu Samhita e não muda nunca, né? Esse conhecimento é completo e perfeito. Não tem essa, naquele tempo, naquela... Não, sempre assim, se quiser fazer a coisa certa. Inclusive, né, Bímola? Inclusive, eu vou ler aqui um trecho. E Prabhupada fala pessoalmente, diretamente, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Quer ver? Ouve quem quer, segue quem tem juízo. Quer ver? Aqui, ó. Mulher não deve tomar sannyasa, a ordem de vida renunciada. As chamadas sociedades espirituais inventadas nos tempos modernos dão sannyasa até às mulheres, embora não haja sanção na literatura védica para a adoção de sannyasi por parte de uma mulher. A mulher deve permanecer no lar. Ela tem apenas 3 fases de vida: dependência do pai na infância, dependência do esposo na juventude e na velhice, dependência do filho crescido, tal como Kapila. Você vê de quem está se falando. A mãe de Kapila Deva. Aqui, ó, as chamadas sociedades espirituais inventadas nos tempos modernos dão sannyasi até às mulheres,
embora não haja sanção na literatura védica. Kali Yuga tem que repetir 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra, né? As chamadas sociedades espirituais inventadas nos tempos modernos dão sannyasi até às mulheres, embora não haja sanção na literatura védica para a adoção de sannyasa por parte de uma mulher. Shrimad Bhagavatam é o Nayana, vai falar, é o Nayana que está especulando, inventando. Shrimad Bhagavatam 3, 24, 40. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode mandar esse print aqui que nós tiramos, né? Não acrescentamos nada, não tiramos nada. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Onde eu estava, hein? Aqui. Mas a educação moderna artificialmente inventou um conceito vaidoso de vida feminina, e por isso hoje em dia o casamento é praticamente uma imaginação na sociedade humana. Nem a condição moral da mulher é boa no momento. Os demônios, portanto, não aceitam nenhuma instrução que seja boa para a sociedade, e porque não seguem a experiência dos grandes sábios e as regras e regulações determinadas pelos sábios, a condição social das pessoas demoníacas é muito miserável. Esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 527 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vou olhar na agenda. Vamos olhar na agenda. Não tem nada no momento, Bimala. Você falou que só tem que avisar um dia antes ou 2 dias antes? No começo do mês nós falamos a agenda completa, né? Agora o próximo evento... dá um F5. Nunca está atualizado isso aqui. Você só sabe da bronca, hein, Bima? Próximo evento dia 7. Não é para falar agora. Tá bom, sim, senhora. Quando que é para falar então, hein? No próximo programa. Tá bom. 2 dias antes. Daqui a pouco vai fazer na ignorância, né? Você foi no festival? Não, quando? Ontem, foi ontem. Mas você está falando agora? 2 dias antes, tá bom, Bima. Um dia antes. Tá bom, sim, senhora. É porque a gente já falou o calendário do mês todo no começo do mês, tá bom? Não, a senhora está certa. Não, a senhora falou, a água parou. Onde eu estava, hein? Aí, você me corta, eu me perco. Tá. Tem passatempo. Então tá bom. Então vamos lá, passatempo. Passatempo. Tá aqui. Para variar, o devoto rindo de orelha a orelha com uma pilha de livros.
Uma senhora aqui também rindo de orelha a orelha, com 4 ou 5 livros na mão, o Bhagavad Gita como ele é na mão. Vamos ler aqui, tá? Lê mais e vê menos e lê mais, tá? Últimas histórias da maratona de julho. Rio de Janeiro. Manohara Satiputra Prabhu esqueceu a sua garrafa de água no templo. Tendo que sair do ponto de distribuição de livros para comprar outra, começou a desconfiar que um possível plano de Deus, Krishna, estava em andamento. Para variar, né? Krishna só vive fazendo arranjos. Então essa mulher passou com muita pressa e ele arriscou rapidamente. Olá, não era para eu estar aqui, não foi por acaso que nos encontramos. Veja, o Bhagavad Gita. Ela então parou e voltou, ouviu sobre os livros com atenção e o convidou para conhecer o seu estúdio de yoga. Lá ela gravou um vídeo com Manohara para suas mídias sociais e escolheu 5 livros, incluindo o Gita. Srila Prabhupada disse: este é o nosso trabalho mais importante. Todos os líderes devem empenhar os seus cérebros para aumentar as vendas de nossos livros. Sempre disse que se simplesmente confiarmos na distribuição de livros, todas as nossas necessidades serão satisfeitas. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Rei Sudraumna torna-se uma mulher. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Nossa, tá muito frio, hein, Bímola? Baixar um pouco esse ventilador aí. Baixa aí. Eu tenho que fazer isso. Aí a voz começa a falhar já.
Já sou ruim de serviço. Ainda a voz fica falhando. Aí, nossa, aí o ouvinte tem que ter uma paciência, hein? Tá, paramos aqui, deixa eu ver. Calma, não me apressa não, que eu erro tudo. Página, PDF 19, página 22. Ah, tá aqui, ó. Que história muito louca, né? Que situação, imagina a situação dessa pessoa, um mês homem e um mês mulher, né? Desde então, nenhum homem havia entrado na floresta, mas agora o rei Sujuna, tendo se transformado em mulher, começou a andar com seus associados de floresta em floresta. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavad Gita 2.22. Vasansi dirnani jata vihaya navani grinati naroparani tata sarirani vihaya dirnani aniani samyati navani dehi. Em português, assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. O corpo é exatamente como uma roupa, e aqui se prova isto. Sujuna e seus associados eram todos homens, o que significa que suas almas estavam cobertas com roupas masculinas, mas agora eles tornaram-se mulheres, o que significa que suas vestes mudaram. A alma, entretanto, permanece a mesma. Afirma-se que, através do tratamento médico moderno, um homem pode se transformar em mulher e uma mulher em homem. O corpo, no entanto, não tem conexão com a alma. O corpo pode mudar, seja nesta vida ou na próxima. Portanto, a pessoa que conhece a alma e como esta transmigra de um corpo a outro não presta muita atenção ao corpo, que não passa de uma vestimenta externa. Pandita Samadarshina, em português, semelhante pessoa vê a alma, que é parte integrante do Senhor Supremo Krishna. Portanto, ela é Samadarshi, um erudito. Calma. Sujumna transformara-se na mais bela de todas as mulheres capazes de provocar desejos sexuais e estava rodeada por outras mulheres. Ao ver essa bela mulher perambulando perto de sua casa, Buda, o filho da lua, imediatamente desejou desfrutá-la. Foi aqui mesmo? Acho que não, hein, Bímola? A bela mulher também quis aceitar Buda, o filho do rei da lua, como seu esposo. Assim, Buda gerou em seu ventre um filho chamado Pururava. Deixa eu ver aqui na marcação que você fez aqui. Eu acho que a gente está repetindo, hein? 23:31, tá vendo? Bima lá. Você atualizou aqui, mas não atualizou lá. 23:31. Minha cabecinha de pano, filho. 23, página 31, aqui, ó. Aqui, paramos aqui. Então, impelido pelo desejo de ter filhos, o humano conhecido como Shradadeva adorou o Senhor Supremo Krishna, a personalidade de Deus, o Senhor dos semideuses. Daí ele obteve 10 filhos que eram exatamente como ele mesmo. Entre todos eles, Ikshvaku era o mais velho. Entre esses filhos, Prishadira, seguindo a ordem de seu mestre espiritual, ocupou-se em proteger as vacas. Ele permanecia a noite inteira com uma espada para proteger as vacas. Aquele que se torna Virasana faz o voto de permanecer toda a noite com uma espada para proteger as vacas, porque Prishadira assumir esta ocupação, deve-se compreender que ele não tinha dinastia alguma.
Diante deste voto aceito por Prishadira, também é muito fácil entendermos quão essencial é proteger as vacas. Algum filho de governante costumava fazer este voto de proteger as vacas, guardando-as dos animais ferozes, mesmo à noite. Que então poder-se-ia dizer da medida que consiste em enviar vacas aos matadouros? Esta atividade é a mais pecaminosa da sociedade humana. E o Brasil é o maior exportador de carne de vacas no mundo, né? Isso aí já começou a acontecer no governo do Lula, governo passado de Lula. Não sei se foi ele, mas foi no governo dele que o Brasil já se tornou, né, o maior exportador de vacas, de carne de vaca do mundo. Imagina o mau karma que o Brasil vai receber de volta. Bom, já começou a receber, né? Um pouquinho. Na verdade, esse karma recai no planeta inteiro, né? Certa vez, à noite, enquanto chovia, um tigre entrou na área do estábulo. Ao verem o tigre, todas as vacas que estavam deitadas levantaram-se com medo e espantaram-se por várias partes do terreno. Quando o fortíssimo tigre abocanhou uma vaca, a vaca mugiu em aflição e medo, e Prishadira, ouvindo o berro, imediatamente seguiu na direção do barulho. Ele pegou de sua espada, porém, como as estrelas estavam cobertas pelas nuvens, ele confundiu a vaca com o tigre, e por engano, degolou a vaca com muita força. Porque a orelha do tigre fora cortado pela lâmina da espada, o tigre ficou com muito medo e fugiu daquele lugar, enquanto sangrava pela estrada. De manhã, quando Prishadira, que possuía toda a capacidade de subjugar o inimigo, viu que havia matado a vaca, embora à noite tivesse pensado que matar o tigre, ele ficou muito infeliz. Embora Prishadira tivesse cometido o pecado desintencionalmente, Vashishta, o sacerdote de sua família, o amaldiçoou, dizendo: em tua próxima vida não conseguirás tornar-se governante, senão que nascerás como artista ou trabalhador por teres matado uma vaca. Parece que Vashishta não estava livre de tamaguna, o modo da ignorância. Como sacerdote familiar ou mestre espiritual de Prishadira, Vashishta não deveria ter levado muito a sério a ofensa de Prishadira. Ao invés disso, porém, Vashishta o amaldiçoou a tornar-se uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador. É dever do sacerdote da família não amaldiçoar os seus discípulos. Cabe-lhe procurar aliviá-los através da realização de alguma espécie de expiação. Vashishta, entretanto, fez exatamente o oposto. Portanto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que ele era Durmati. Em outras palavras, sua inteligência não era muito boa. Se escolhe um mestre errado, você se afunda junto com ele, né? Por isso que Prabhupada diz que o mestre espiritual deve ser escolhido com todo cuidado, como alguém escolhe uma esposa para casar, porque depois não pode trocar, né? Só se ele cair. Ao receber esta maldição rogada por seu mestre espiritual, o herói Prishadira aceitou de mãos postas essa maldição. Então, tendo controlado os seus sentidos, ele assumiu o voto de celibatário, que é aprovado por todos os grandes sábios. Em seguida, Prishadira eximiu-se de todas as responsabilidades, tornou-se de mente pacífica e desenvolveu controle sobre todos os seus sentidos. Não estando afetado por condições materiais, satisfazendo com o que o Senhor Krishna lhe fornecia para manter-se vivo, e sendo igual com todos, ele deu plena atenção à suprema personalidade de Deus, Vasudeva, que é a super-alma transcendental,
livre da contaminação material. Assim, Prishadira, com plena satisfação no conhecimento puro, mantendo sua mente sempre fixa na suprema personalidade de Deus, Krishna, alcançou o serviço prático, puro e amoroso a Ele, ao Senhor Krishna, e começou a viajar por todo o mundo, sem se deixar influenciar pelas atividades materiais, como se fosse surdo, cego e mudo. Com esta atitude, Prishadira tornou-se um grande santo e, quando entrou na floresta e viu um abrasador incêndio que a consumia, aproveitou-se desta oportunidade para queimar o seu corpo no fogo. Com isso, ele alcançou o transcendental mundo transcendental. No Bhagavad Gita 4.9, o Senhor Krishna diz que Jama karma chame divyam evanjo veti tatvaha tyaktva deham punajama naitimam veti sorjuna. Em português, aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna, ó Arjun. Prishadira, devido ao seu karma, foi amaldiçoado a ter em seu próximo nascimento um corpo de artista ou trabalhador. Porém, como adotou uma vida santa e especial, sempre concentrando sua mente na suprema personalidade de Deus, ele se tornou um devoto puro de Deus, Krishna. Logo após abandonar o seu corpo no fogo, ele, como resultado de sua situação devocional, alcançou o mundo transcendental, como se menciona no Bhagavad Gita, Man Eti. O serviço prático e amoroso a Deus, realizado com o pensamento na suprema personalidade de Deus, Krishna, é tão poderoso que, embora tivesse sido amaldiçoado, Prishadira evitou a terrível consequência de se tornar um artista ou trabalhador, e ao invés disso retornou ao lar, retornou à morada eterna, como se afirma no Brahma Samhita 5.54. Em português, o verso citado é: aqueles que se ocupam em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, não são afetados pelos resultados de suas atividades materiais. Por outro lado, todos, desde o menor micróbio até o rei dos céus Indra, estão sujeitos às leis do karma. O devoto puro de Deus, Krishna, estando sempre ocupado em servir ao Senhor Krishna, está isento dessas leis. Não podia esperar acabar de falar, Bimala? Bimala, você não é fácil não, hein? Vou repetir aqui: o devoto puro, estando sempre ocupado em servir ao Senhor Krishna, está isento dessas leis, porque faz ações que não geram reações. Ele vive a karma, vive fazendo a karma, ou seja, ações que não geram reações, relutando em aceitar o gozo material. Vamos parar aqui, tá? Anota aí, viu, Bímola? Anota aí para não errar de novo. Aí eu que tinha que te lembrar. Você sabe, minha cabecinha é de pano, né? E a sua é de vento. Então deu certo. O pano e o vento. Parece computador português. Não tem memória, tem uma vaga lembrança. Tá, não tem nada a ver. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica nessa foto,
Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, aí eu cliquei aqui, ó, já está disponível até o volume, o canto 10, volume 6. É nova edição, né, Bímola? Parece que no canto 10 só tinha 4 livros, mas é nova edição do Śrīmad Bhagavatam, que está disponível até o canto 10, volume 6. E tinha uns livros no sebo dessa loja aqui. Será que ainda tem, né? Tá, vou clicar aqui, sebo. É a loja dos devotos, sankirtana.com.br, é onde a gente compra os livros, né? Onde a gente... Lá tem tudo, né? Roupas, livros, etc. Deixa eu ver aqui. Ó, tem 3... Nossa, quantos? Eu estou no sebo mesmo? Não, eu acho que não, hein? Não, Bímola, acho que eu não estou no sebo, não. Não estou, apertei aqui, mas não foi, Bímola. Nossa, não é fácil, não. Pronto, agora acho que foi. Agora foi. Ah, foi o louco. Tava a coleção inteira aqui do Bhagavatam. Essas porcarias eletrônicas, lixo eletrônico, que é bom quando funciona. Bom, aqui deixa eu ver, tem um Bhagavad Gita, como ele é, volume 2, no sebo. Tem... os livros que a gente recomenda aqui são os livros de Srila Prabhupada, tá no rodapé A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. São os livros que a gente lê aqui na rádio e são os livros que a gente recomenda na loja aqui, tá? Porque tem muitos livros na loja, tá? A gente recomenda os livros de Prabhupada, porque são os livros que a gente lê aqui. Então aqui tem um Śrīmad Bhagavatam, canto 7, volume 2, canto 4, volume 1, canto 3, volume 4, canto 1, volume 1. Isso aqui é música branca, achar o canto 1, volume 1. Nossa, aproveite aí enquanto está em estoque, né? Ó, tem o Krishna Book, volume 2... Tem o Krishna Book volume 1, poxa vida, hein? Então aproveite aí, você que gosta de livros usados, aproveite o sebo dessa loja aí, da loja sankirtana.com.br. Tá bom, então tá bom. Qualquer dúvida, se não achar os links, fale com a gente. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, capítulo O Encontro do Senhor Krishna Chaitanya com Raghunatha Dasa. É o que vamos ver agora, né? Deixa eu só aumentar o tamanho da letra aqui, nunca está no tamanho certo. Bímola, você não é fácil não, só sabe dar bronca, você é mais ajudante, mais atrapalhante que ajudante. Paramos na página 529, está aqui. Ao ouvir isto, Shri Krishna Chaitanya ficou imensamente satisfeito. Raghunatha Dasa fez muito bem, disse ele. Ele agiu adequadamente para uma pessoa na ordem de vida renunciada. Uma pessoa na ordem de vida renunciada deve sempre cantar o santo nome do Senhor Krishna, deve mendigar algo para comer e deve sobreviver dessa maneira. Como afirma o Hari Bhakti Vilasa no final do 22º Vilasa, 366, 379 e 372, Prabhupada cita os 3 versos aqui, vou ler a tradução em português. O devoto de Deus, que é um próspero chefe de família,
não pode viver como a pessoa que está na ordem de vida renunciada, que se refugia totalmente no santo nome de Deus, Krishna. Semelhante chefe de família deve cantar o santo nome de Krishna de manhã, ao meio-dia e à noite, então será capaz de transpor a ignorância. No entanto, devotos puros, na ordem de vida renunciada, que se rendem por completo aos pés de lótus do Senhor Krishna, devem com muita fé e amor cantar o santo nome do Senhor Krishna, sempre pensando nos pés de lótus de Deus, Krishna. Eles não devem ter nenhuma outra ocupação que não seja o cantar do santo nome do Senhor Krishna. No Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami diz que uma pessoa na ordem de vida renunciada não deve depender de outros. Se ele faz isso, será mal sucedido e Krishna rejeitá-lo-á. Se um renunciante fica ansioso de que sua língua prove diferentes alimentos, sua vida transcendental torna-se um fiasco e ele ficará escravo das papilas gustativas de sua língua. Vai continuar escravos dos sentidos, né? O dever de uma pessoa na ordem de vida renunciada é sempre cantar o Mahamantra Hare Krishna. Ela deve satisfazer o seu estômago apenas com aqueles legumes, folhas, frutas e raízes que lhe são disponíveis. Desculpem. Quem é escravo da língua e que, por isso, dedicado aos órgãos genitais e ao estômago, corre de um canto a outro, não pode alcançar Deus, Krishna. É o nosso caso, né? Somos escravos dos sentidos. Mas, se a gente comer só Krishna Prasada, a gente vira esse jogo. No dia seguinte, Raghunatha Dasa perguntou aos pés de lótus de Swarupa Damodara sobre o seu dever. Não sei por que abandonei a vida familiar, disse ele. Qual o meu dever? Por favor, me instrui. Raghunatha Dasa jamais falou sequer uma palavra perante o Senhor Krishna Chaitanya. Ao invés disso, através de Swarupa Damodara Goswami e Govinda, ele informava ao Senhor Krishna Chaitanya quais os seus desejos. No dia seguinte, Swarupa Damodara Goswami submeteu à apreciação do Senhor Shri Krishna Chaitanya. Raghunatha Dasa tem o seguinte a dizer a teus pés de lótus. Não conheço meu dever nem a meta de minha vida, portanto, por favor, me instrui diretamente de tua boca transcendental. Sorrindo, Shri Krishna Chaitanya disse a Raghunatha Dasa, já indiquei Swarupa Damodara Goswami como teu instrutor. Podes aprender com ele qual é o teu dever e como desempenhá-lo. Ele sabe bem mais do que eu. Não obstante, se com fé e amor desejas receber minhas instruções, podes, a partir das seguintes palavras, determinar os teus deveres. Não fales como as pessoas em geral, nem ouça o que elas dizem. Não deves comer alimentos muito saborosos, nem deves te vestir com muita elegância. Essas instruções são para todos, né? É tudo que Deus faz, serve a muitos fins. Não contes com honra, mas oferece aos outros todo o respeito. Canta sempre o santo nome do Senhor Krishna e dentro de tua mente fica em Vrindavana para prestar serviço a Radha e Krishna. Em seu Amrita Prabha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que ao casarem-se um homem e uma mulher, procriam filhos e assim enredam-se em vida familiar. Conversas a respeito de tal vida familiar chamam-se Gramya Katha.
As pessoas na ordem de vida renunciada nunca se dá o trabalho de ouvir ou falar sobre esses assuntos. Ela não deve comer pratos saborosos, uma vez que isto não é adequado a uma pessoa na ordem de vida renunciada. Ela deve mostrar todo respeito aos outros, mas não deve esperar respeito para si mesma. Dessa maneira, ela deve cantar o santo nome do Senhor Krishna e pensar em como servir Radha e Krishna em Vrindavana. Dê-te sucintamente minhas instruções, agora obterás de Swarupa Damodara todos os pormenores delas. Aquele que se considera inferior à palha na rua, que é mais tolerante que uma árvore e que não espera honra pessoal, mas está sempre disposto a oferecer respeito aos outros, pode muito facilmente cantar sempre o santo nome do Senhor Krishna. Hare Krishna, Hare Rama. Tendo ouvido isso, Raghunatha Dasa ofereceu orações aos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya e o Senhor o abraçou cheio de misericórdia. Shri Krishna Chaitanya novamente confiou a Swarupa Damodara. Assim, Raghunatha Dasa prestou serviço muito confidencial a Swarupa Damodara Goswami. Antaranga Seva refere-se ao serviço que realizamos com nosso corpo transcendental. Outrora, Swarupa Damodara Goswami fora Lalita Devi. Eu vou marcar isso aqui, Bimala. Você vê, sempre, os associados íntimos de Deus estão sempre com Deus em seus passatempos. Outrora, Swarupa Damodara Goswami fora Lalita Devi. Raghunatha Dasa Goswami, que estava entre seus assistentes, agora também passava a servir mentalmente a Radha e Krishna. Nesse momento, todos os devotos da Bengala chegaram e, como antes, Shri Krishna Chaitanya recebeu-os com muito sentimento. Como fizera anteriormente, ele limpou o templo de Gunditya e promoveu para os devotos um banquete no jardim. Novamente, o Senhor Krishna Chaitanya dançou com os devotos durante o festival de carros do Senhor Jagannatha. Ao ver isto, Raghunatha Dasa ficou tomado de admiração. Quando Raghunatha Dasa encontrou-se com todos os devotos, Adwaita Acharya mostrou-lhe muita misericórdia. Ele também encontrou-se com Shivananda Sena, que o informou: teu pai enviou 10 homens para levá-lo embora. Ele me escreveu uma carta pedindo-me que te mandasse de volta, mas como aqueles 10 homens não obtinham nenhuma informação sobre ti, partiram de Jankara e foram para casa. Quando todos os devotos da Bengala voltaram para casa após demorarem-se em Jagannatha Puri por 4 meses, o pai de Raghunatha Dasa ficou sabendo da chegada deles e por isso enviou um homem até Shivananda Sena. Esse homem perguntou a Shivananda Sena: viste alguém que pertence à ordem renunciada da vida? Hospedou-se na residência de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Trata-se de Raghunatha Dasa, filho de Govardhana Madhyumadara. Por acaso te encontraste com ele em Nilachala? Shivananda Sena respondeu: sim, cavalheiro. Raghunatha Dasa está com Sri Krishna Chaitanya e é um homem muito famoso. Quem não o conhece? Sri Krishna Chaitanya o colocou aos cuidados de Swarupa Damodara. Raghunatha Dasa tornou-se tal qual a vida de todos os devotos do Senhor Krishna Chaitanya. Ele canta o Mahamantra Hare Krishna dia e noite sem parar. Ele nunca abandona o refúgio de Sri Krishna Chaitanya, nem sequer por um momento. Ele está na ordem suprema de vida renunciada. Na verdade, ele não se importa com o comer ou o vestir-se. De alguma forma ele consegue comer e assim mantém a sua vida. Após passarem-se 4 horas da noite e após ter assistido à realização de Pushpanjali, vou ler de novo.
Após passarem-se 4 horas, agora confundiu tudo aqui. Tá bom, já vou prestar atenção. Após passarem-se 4 horas da noite e após ter assistido à realização de Pushpanjali, Raghunatha Dasa fica postado ao portão Sinhadwara e pede algumas esmolas para comer. Ele come se alguém lhe dá algo para comer, às vezes jejua e outras vezes mastiga grãos fritos. Após ouvir isso, o mensageiro retornou até Govardhana Madhyumadara e participou-lhe tudo sobre Raghunatha Dasa. Ao ouvirem a descrição de como é que Raghunatha Dasa comportava-se na ordem de vida renunciada, seu pai e mãe ficaram muito tristes. Por isso, visando ao seu conforto, decidiram enviar-lhe alguns homens com mantimentos. Imediatamente o pai de Raghunatha Dasa enviou a Shivananda Sena 400 moedas, 2 servos e um sacerdote brahmana. Shivananda Sena informou-lhes: não podeis ir diretamente a Jagannatha Puri, mas quando eu for para lá, podereis acompanhar-me. Agora voltai para casa, quando todos nós formos, levar-vos-ei todos vós comigo. Descrevendo este incidente, o grande poeta Sri Kavi Karnapur, em seu livro, escreveu prodigamente sobre as atividades gloriosas de Raghunatha Dasa. Raghunatha Dasa é um discípulo de Jadunandana Acharya, que é muito cortês e extremamente querido de Vasudevadatta, um residente de Kanchanapali. Graças às qualidades transcendentais de Raghunatha Dasa, todos nós, devotos de Shri Krishna Chaitanya, queremos-lhe mais do que nossas próprias vidas. Como foi favorecido pela abundante misericórdia de Shri Krishna Chaitanya, ele é sempre agradável. Vividamente fornecendo à ordem renunciada um exemplo superior, esse queridíssimo seguidor de Swarupa Damodara Goswami é o oceano da renúncia. Quem, dentre os residentes de Nilachala, Jagannatha Puri, não o conhece muito bem? Este verso é do Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka 10.3 de Kavi Karnapur. Por ele ser muito agradável a todos os devotos, Raghunatha Dasa Goswami facilmente tornou-se como a fértil terra da boa fortuna, onde ficou adequado plantar a semente do Senhor Krishna Chaitanya. Ao mesmo tempo em que era semeada, a semente brotou, produzindo uma inigualável árvore de amor por Shri Krishna Chaitanya, a qual produzia frutos. Este é o verso seguinte do Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka 10.4. Nestes versos, o grande poeta Kavi Karnapur dá a mesma informação que Shivananda Sena transmitiu ao mensageiro do pai de Raghunatha Dasa. No ano seguinte, quando Shivananda Sena, como de costume, ia a Jagannatha Puri, os servos e o sacerdote Brahmana, que era o cozinheiro, foram com ele. Durante sua viagem a Jagannatha Puri, os servos e o sacerdote Brahmana levavam consigo 400 moedas. Lá encontraram-se com Raghunatha Dasa. Raghunatha Dasa não quis receber o dinheiro nem os homens mandados por seu pai. Por isso, um servo e o sacerdote Brahmana ficaram por lá com o dinheiro. Nessa época, Raghunatha Dasa muito atenciosamente convidava Shri Krishna Chaitanya à sua casa durante 2 dias de cada mês. As despesas dessas 2 ocasiões orçavam em 640 kojis. Portanto, as despesas dessas 2 ocasiões orçavam em 640 kojis. Portanto, ele tirava esta quantia do servo e do sacerdote Brahmana. Bom, nós vamos ver essa história no próximo programa, né, Bimala?
a continuação, né? Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você vai descendo, é a próxima coleção. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 189968887171. Combinado? Então tá combinado. Onde você nos achar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui. Tá bom? Então tá bom. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Venom Kanata Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Hangani Yasa Sakalen Diyaviti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anadachi Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandachi Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.